No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre 10 obras que são muito boas para começar a ler literatura, literatura clássica, começar a formar o imaginário e entrar nesse mundo da vida de estudos, né? Então, quando a gente fala de educação clássica, né, essa parte da formação do imaginário e a formação pela literatura é muito importante, porque vai moldando a nossa visão de mundo e nós vamos conhecendo muitos temas, né, que vão ser estudados e tratados, né, nas obras posteriormente, seja de filosofia, de religião, né? Então é muito importante essa parte inicial realmente de conhecer literatura e começar esse estudo. Então hoje eu vou trazer 10 obras aqui para vocês que eu acho que são muito boas para começar nesse mundo da leitura, né? São 10 obras que eu já li, que eu recomendo muito, que eu gosto bastante, que eu acho que vocês vão gostar. Bom, meu nome é Arthur e aqui no meu canal a gente fala bastante sobre educação clássica, sobre literatura, filosofia, todas as questões que envolvem a cultura clássica de forma geral. E então hoje vamos estar vendo essa lista. Para começar então, uma obra que eu gosto muito é As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, né? Então é bem introdutório mesmo, né? Principalmente para o público mais infantil. Vai gostar muito dessa obra do C.S. Lewis. Eu já tenho um vídeo aqui no canal só sobre o C.S. Lewis para quem tiver mais interesse. Depois no final do vídeo vai estar disponível lá para quem quiser assistir e conferir. É muito bom, são várias crônicas, né, com esse sentido cristão, alegórico, que é muito bom. E é uma ótima leitura para as crianças iniciarem, ou mesmo para quem, né, já é adulto e quer iniciar e nunca leu ou não tem muito conhecimento, né, de gramática, algo mais profundo, assim, tem uma dificuldade de leitura, é algo bem simples de ler, né? Então fica a recomendação, né? Uma história fantástica, se passa no mundo fantástico, né, de Nárnia, é uma história excelente, né? Para quem quiser saber mais sobre as Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, eu vou deixar o vídeo do C.S. Lewis depois para vocês verem. Outro, né, fazendo paralelo do Lewis aqui, é o Tolkien. E eu indico o Hobbit. Esse aqui foi um dos primeiros que eu comecei a ler, quando eu comecei a ler literatura mesmo, né, literatura clássica, e entrei mais nessa vida de estudos. Esse aqui foi um dos primeiros que eu li, e foi o que me despertou vontade de ler mais do Tolkien. Daí eu fui ler O Senhor dos Anéis, fui ler o resto da obra do Tolkien, e também fui procurar mais conteúdo sobre educação clássica e sobre essa parte de cultura, então eu recomendo muito. Né, aqui no Hobbit a gente vai ter a história do Bilbo Bolseiro, né, tem os filmes, para quem conhece dos filmes também, mas aqui é diferente a história. Fica a recomendação também. É muito bom para criança também, para quem é mais jovem, mas um adulto também vai tirar muito proveito disso aqui. Fica a recomendação do Hobbit. Eu também tenho um vídeo só sobre o Tolkien aqui, então também vou deixar no final do vídeo, para quem quiser assistir, né? Tanto do Tolkien como do Lewis, como do Chesterton, que é o próximo que a gente vai falar aqui, que é o Padre Brown, né? O Padre Brown é um detetive, né, no estilo do Sherlock Holmes, só que ele também se importa com a salvação das almas das pessoas, dos criminosos, né? Não só com descobrir a verdade, né, e quem que é o culpado pelo crime. E o Chesterton, o Chesterton é maravilhoso, né? E em vários desses contos, né, esse aqui é o primeiro volume que a Sétimo Selo publicou, que é A Inocência do Padre Brown, né? Já tem outros volumes publicados também, eu vou deixar o link de todos na descrição. E são vários contos, né? Aqui tem vários contos aqui dentro, né? Por exemplo, A Cruz Azul, esse aqui é muito bom, O Jardim Secreto. São vários contos que tem dentro do volume, que são histórias do Padre Brown desvendando crimes, e ele vai entrando em temas filosóficos, teológicos, né, que são muito interessantes de uma maneira bem simples, né, que realmente qualquer um pode entender. Então fica a recomendação também, é muito bom o Padre Brown do Chesterton, né? Ele já fecha a trinca CLT, né? O Chesterton, Lewis e o Tolkien, né? Muito bom para começar. Outro que é muito bom para começar também, principalmente para o público mais jovem, né? Mas também para quem é adulto e tiver interesse, eu gosto muito, é o Júlio Verne. Eu tenho essa edição aqui que é da Clássicos Ar, que é muito legal, ela é toda ilustrada, né? E tem as ilustrações originais ainda do livro, né? Então é muito legal o Júlio Verne, todas as obras dele são muito boas. Esse aqui, o 20 Mil Léguas Submarinas, é meu favorito, então por isso que eu peguei. Mas A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha Misteriosa, ele tem várias obras de ficção, de aventura que são muito interessantes, né? Então é muito bom para começar também o Júlio Verne, fica a recomendação. Outro aqui, também nessa parte de aventura que eu gosto muito, é o Robinson Crusoe. Essa minha edição aqui já é antiga, eu consegui no sebo, né, da Martin Claret, mas eu vou deixar outras edições que tem, mais recentes. E o Robinson Crusoe é muito legal porque ele entra num romance, né, histórico que se passa num período interessante da história para quem não conhece muito, né, que é essa época do século XVIII,
descobrimento das Américas, né? Não tanto do descobrimento, mas dessa parte, dessa transição desse mundo europeu para as Américas. E é muito interessante também a história do Robinson Crusoe, como a fé, a religião vai aparecendo na obra, né? E a visão de mundo do Robinson. Então essa obra do Daniel Defoe é realmente muito legal. Eu recomendo muito para quem quer começar também. É um livro que é pequenininho, também é uma aventura excelente para começar. Agora já entrando mais em literatura um pouco mais adulta, digamos, né? Porque aqui até então eram aventuras e histórias mais infantis, né? Um que eu acho que é muito bom para quem já é mais adulto começar é o Machado de Assis. Né? Infelizmente nas escolas, nas universidades, a maioria das pessoas no Brasil começou a odiar Machado de Assis, assim como Graciliano Ramos e tantos outros autores brasileiros por fazerem a gente estudar e ler essas obras só para poder fazer uma prova, passar no vestibular, né? E realmente isso é um crime que se comete, né? Usar Machado só como isso. E claro que a gramática do Machado, a questão do português e literatura, é muito profunda, realmente é um dos maiores escritores de língua portuguesa do nosso país, né? Da história da nossa língua. E realmente eu gosto muito dos contos para quem quer começar a ler. E tem que começar a ler sem esse preconceito que tem de ser algo chato que a gente traz da escola ou da universidade quem traz, né? Então, mas vale muito a pena, né? Aqui esse livro aqui é o Contos Escolhidos, não tem todos os contos, mas tem os principais. Então tem vários contos que pode procurar eles separadamente também, né? A Missa do Galo é um que é muito bom, a Teoria do Medalhão, esse é muito legal, realmente vai tratar sobre, né, como é que funciona mais ou menos a política brasileira, tem aquela história do pai falar do medalhão, né, que ele essa parte é muito interessante, não vou contar muito do conto, né? Vocês terão que ler para descobrir, mas realmente traz um paralelo com a política brasileira que é muito bom. A teoria do medalhão, o espelho, a cartomante, tem vários contos aqui dentro, realmente, que são muito bons, que eu recomendo muito. Machado de Assis realmente é muito bom para começar. Até porque quando a gente fala de educação clássica, a gente entra nessa parte da gramática, né, e da retórica também, e pegar um autor que é brasileiro, né, que escreve em língua portuguesa, é muito bom para nós, porque quando a gente começa a estudar gramática, né, fica mais fácil da gente perceber essas questões. Claro que quando a gente pega uma obra que é traduzida, também a gente vai perceber isso em boas traduções, né, mas não é a mesma coisa que nós vemos um escritor que escreve em português. Né? Então, os Lusíadas também fica a recomendação, embora seja uma obra de maior complexidade, por isso que eu até não botei na lista, mas os Lusíadas é um grande exemplo disso, os sonetos do Camões, né, os sonetos do Fernando Pessoa, Machado de Assis, Graciliano Ramos, tantos autores brasileiros que nós temos, né, que são muito bons e esquecidos, infelizmente. E o Machado deles, com certeza, e o Machado é com certeza um desses que são esquecidos, que nós deveríamos voltar a ler e que eu acho que é muito bom para quem está começando a ler, principalmente os contos. Né? Realmente os contos do Machado são incríveis. Agora entrando na parte da literatura clássica mesmo, e da Grécia e de Roma, um que eu acho muito interessante para começar é o livro de ouro da mitologia, do Thomas Bulfinch. Esse livro aqui já é bem mais conhecido, né, na questão da mitologia, mas tem outros livros também de mitologia que podem ser usados, mitologia nórdica, mas aqui realmente vão ser apresentados os principais contos gregos, né, e também de outras culturas, e essa formação do imaginário dos contos gregos, ter esse conhecimento é muito bom, então eu recomendo, né, que conheçam os contos gregos e se aprofundem nele, né, vários personagens, os deuses, os heróis, esses mitos, realmente vai dar uma profundidade, né, nas próximas leituras que você tiver, que vai ser muito grande, porque vai começar a ver esse paralelo entre os contos e as semelhanças que aparecem, né, nas histórias. Então isso é muito interessante. Até o teatro grego, né, o Édipo Rei, por exemplo, o Antígona, é muito interessante porque a gente vai vendo essas histórias se repetindo, né? Essa estrutura narrativa ao longo da história da literatura ocidental inteira. Então é muito bom para quem está começando já partir dessa base dos gregos e conhecer os contos. Né? E aqui eu já trago outras duas recomendações, que é Homero, a Ilíada e a Odisseia. Não é uma leitura que vai ser tão fácil de ser feita como as outras que eu já apresentei, mas se pegar uma tradução boa, essa aqui é do Frederico Lourenço, eu gosto bastante dessa tradução porque ela é bem simples, né? Ou a do Carlos Alberto Nunes também é muito boa, que é uma tradução, né, que visa mais a questão de toda a estrutura poética, né? Então é uma tradução que é melhor nessa questão poética, mas não é tão fácil o entendimento. Mas eu vou deixar as duas edições na descrição para quem quiser ver depois. Mas essa tradução do Frederico Lourenço é muito boa para quem está começando, realmente é quase que uma prosa, né? O jeito como ele traduz, então é muito bom também, porque a Ilíada e a Odisseia é a base, né, da educação ocidental, era a base da educação dos gregos e isso vai passar depois, né, para os medievais e chega até a nossa cultura. Então também várias
histórias ao longo da humanidade vão de alguma forma refletir as histórias que estão contadas aqui. Então a Ilíada e a Odisseia também é muito bom para quem está começando. E para fechar a lista, então, eu trago Dom Quixote. Essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, bem bonita, né? Mas eu vou deixar outras edições que vocês conseguem achar aí também na descrição. E realmente é uma obra assim incrível, é um dos meus livros favoritos, né? E também é outro livro que tem muito preconceito, né? Infelizmente, por também ser tratado de forma muito superficial nas escolas, né? E isso acaba se perdendo, essa questão da literatura mesmo como sendo algo realmente muito grande e de muita profundidade, porque se perde essa questão, né, de olhar esse ponto de transcendência da cultura e da literatura e fica só numa história bobinha que narra, uma narrativa fraca, né? E claro, vai contar a história de um fidalgo que é o Quixote, que ele é meio louco e acaba tendo essas aventuras de cavalaria, né? E pensa, é um velho louco lá, por que eu vou ler uma história dessa, um romance medieval, né? Do período do começo da modernidade já, né, do século XVI, mas que trata dessas questões de cavaleiro, de cavalaria, da Idade Média, né? Mas quem vê desse jeito é realmente uma visão superficial, porque essa obra é de uma profundidade muito grande, né? E tu acaba começando a ler pensando que o Don Quixote é o louco na história, mas no final, né, quando tu termina de ler e depois quando tu relê com um olhar mais atento para as virtudes e para as verdades que aparecem ao longo da história, tu acaba percebendo que o Don Quixote é o mais são de todos, né? E que realmente ele está percebendo as coisas belas, as coisas verdadeiras, que vale a pena lutar por elas. Né? Então, quando ele enfrenta os gigantes, né? Toda essa questão dessa dimensão transcendente que a gente coloca um paralelo com a nossa vida também. Então, fica a recomendação do Don Quixote também, um excelente clássico, um grande clássico da literatura, uma das maiores obras, né, que o Ocidente já produziu, é uma recomendação muito boa. Homero também, Machado de Assis, Gustavo Corsão também em língua portuguesa, é muito bom, um grande brasileiro. O Tolkien, o Lewis, o Chesterton são grandes obras que eu recomendo para quem está começando. Eu acho que vai começar por um bom caminho, começar vendo verdades que vão ser percebidas depois e tendo essa base que a literatura dá, né, esse imaginário bem formado, né, vai ser muito mais fácil para depois aprender as coisas que vão ser estudadas posteriormente, como a filosofia, a teologia, a ética, a física, a metafísica e por aí vai. Certo? A ideia era realmente fazer um vídeo mais introdutório, listando essas obras que eu recomendo. Fica a recomendação, então, que eu dou aqui para vocês. O link de todas vai estar na descrição. Vou deixar também o link para vocês entrarem na livraria da Eclésia, nas outras livrarias do Grupo Sedete. Se você utilizar o cupom Arthur5, você ganha 5% de desconto, me ajuda aqui no meu trabalho também, então eu agradeço muito. Se inscreva no canal se gostou e quer ver mais conteúdo também de literatura, de educação clássica. Tem a minha newsletter também, que o link vai estar aqui na descrição, todas as redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, você pode conferir aí e procurar as coisas, certo? Então é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.